Bem-vindos a mais um episódio das Smart Talks. Para quem não sabe ou quem não nos conhece, a SmartShare é uma plataforma de networking onde empresários dos mais diversos setores trocam ideias, estratégias de negócio, desenvolvem parcerias e geram negócio através das nossas sessões online. Neste segundo episódio das Smart Talks, vamos falar sobre o mundo do networking. Será que as redes de networking empresarial são realmente um sistema vantajoso para gerar mais negócio para as empresas e empresários? Temos connosco os nossos membros cativos, Paulo Silva, consultor de Marketing e Intelligence, e José Carlos Rodrigues, fundador da Comportugal, uma plataforma de marketing digital. E hoje temos um convidado muito especial, ao qual agradeço desde já a presença na nossa Smart Talk de hoje. Filipe Carrera, orador e formador que conta com centenas de apresentações em português, inglês e espanhol em cerca de 50 países, em 4 continentes, e ajudou milhares de pessoas e organizações a vencerem num mundo cada vez mais global e social. Já foi distinguido com prémios Most Outstanding Trainer in Europe e Most Outstanding Trainer in the World pela JCI. É autor de livros de marketing digital na versão 2.0, disponível em português, Networking, guia da sobrevivência profissional, disponível em português, espanhol, inglês, romeno e mongol, e Comunicar 2.0, a arte de comunicar no século XXI, disponível em português também, inglês, espanhol e também mongol. Antes de mais, antes de passarmos se calhar um pouco mais para a parte académica do que é o networking, gostaria de perguntar desde já ao Filipe o que é que já ganhou com esta história do networking. Bom, antes de mais, obrigado pelo convite e eu ganhei muito com o networking. Eu, por acaso, começando a história de início, eu não tinha grande percepção do que era isto do networking. Achava que era algo que ou se tinha ou não se tinha. Isto é, se tinha essa capacidade inata de conectar com as pessoas, mas efetivamente é algo que se deve trabalhar e que se deve trabalhar diariamente. E indo diretamente à questão, o que é que eu ganhei? Bom, o David estava aí a elencar que eu dei conferências em 50 países, tenho livros publicados em várias línguas, que estão disponíveis em cerca de 80 países, e isso só foi possível graças ao networking. Isto é, se não fosse eu trabalhar a minha rede de contactos, se não fosse eu conscientemente trabalhar essa rede, nada disso seria possível. Porque normalmente quando a pessoa diz eu dou formação, aulas e consultoria em cerca de 50 países, a seguir diz, porque eu trabalho na multinacional XPTO. No meu caso, a multinacional sou eu. Esta é a grande vantagem face a 20 ou 30 anos atrás. Isto seria totalmente impossível há 20 ou 30 anos atrás. Porquê? Porque não havia a possibilidade de fazer esta cobertura mundial sem ter uma estrutura por trás absolutamente extraordinária. Neste caso, a conjugação de técnicas de networking com plataformas digitais permite que um indivíduo como eu, que não sou certamente um ser super especial, consiga ter uma abrangência, ter uma quantidade de experiências em países tão diferentes dos Estados Unidos, aí estavas a falar dos livros em mongol, da Mongólia, da África do Sul, da Islândia, da Índia, da Síria, do Equador. Isto como? Porque estamos todos interconectados. Nunca na história da humanidade nós estivemos tão interconectados. Por isso as oportunidades de networking nunca foram tão grandes. E isso é algo que é importante nós percebemos e é importante que os nossos empresários também percebam isso. Porque o mundo já não é feito de periferias. É uma coisa que ainda me chateia um bocado de dizerem, Portugal é um país periférico. Periférico em relação a quê? É que é um bocado estranho isto. Podemos falar em termos de logística e mesmo assim não é periférico, porque se olharmos o que é que passa à nossa frente, no mar já não é tão periférico quanto isso. Por isso assim, de uma forma um bocado rápida, é isto que eu já ganhei. Muito bem, muito bem, muito bem. Mas de qualquer das maneiras ainda existe aqui por parte de muitos empresários, não é? E mesmo empresas, aquela ideia que o networking ainda é um bicho estranho, ainda é alguma coisa que não tem, que não conseguem tirar grande proveito.
existem agora, existem já desde há algum tempo, aquelas plataformas mais conhecidas, não é? Aquelas empresas de networking mais conhecidas, mas mesmo a nível mais pequeno, como é a SmartShare, que está a iniciar agora neste meio, a verdade que sentimos é que existe algum atrito ainda. E como é que nós podemos fazer com que se perceba mais rapidamente que o networking traz vantagens? Primeiro, se calhar o Filipe era a pessoa mais indicada para responder a isto. Depois passamos ali ao José também, e de seguida também ao Paulo. Bom, primeiro temos que pensar que há uma questão cultural pelo meio. Eu tenho dado cursos, seminários, palestras sobre networking um pouco por todo o mundo, e eu verifico uma coisa muito interessante. Isto é totalmente empírico, mas é mesmo a minha experiência. Nos países onde se trabalha melhor a rede de contactos, são os países mais desenvolvidos. Até mesmo nos países mais desenvolvidos se nota a diferença entre as zonas onde se trabalha melhor e as zonas onde se trabalha pior. Passo a explicar. Onde é que se trabalha pior as redes de contactos? São os países do sul da Europa, são os países da América Latina, são os países da África. Onde é que se trabalha melhor as redes de contactos? São os países do norte da Europa, são da América do Norte, é o Japão. É curioso, não é? Será que isto não há aqui uma relação? Eu acho que há. Eu acho que há. Porquê é que eu acho que há? É que, efetivamente, nós temos, e isso é nós aqui inseridos no sul da Europa, temos aquela noção de que isto de trabalhar a rede de contactos é como trabalhar cunhas, quando não tem nada a ver. E temos um certo nojo de trabalharmos a nossa rede de contactos. E quando não trabalhamos a nossa rede de contactos, deixamos o campo todo aberto para aquelas pessoas que só progridem graças a cunhas. Digamos assim, a parte perversa da situação. Desta crença que é algo que provavelmente muita gente não confessa, mas como resultado é que nós não temos as práticas de networking de países do norte da Europa, por exemplo. Não temos esta valorização. E tem que se mudar, tem que realmente se mudar. Tem que se é um processo lento e gradual e que plataformas como a SmartShare podem ajudar, justamente, e numa lógica que eu acho extremamente interessante, que é não pensar só no negócio, não pensar só no curto prazo, pensar naquilo que é o longo prazo, no estabelecer relações que implicam também uma troca de conhecimentos. Isto é extremamente importante, porque nós, neste momento, não podemos ter a fantástica ideia que podemos ter toda a informação sobre um determinado assunto na nossa cabeça. Esse mundo acabou. Neste momento, nós precisamos de trabalhar como um cérebro coletivo. O Filipe falou em uma coisa muito interessante, que é realmente em Portugal ainda se confunde muito contactos com cunhas. Pois confunde-se. Confunde-se muito contacto. José, o José é uma pessoa muito experiente já aqui no meio do networking também, participa em vários grupos e de certeza que já conheceu alguns membros novos ou que já fez abordagens a amigos e a conhecidos e a pessoas desconhecidas também para se juntarem a estes grupos. Qual é que é a primeira reação que sentes que têm quando tu abordas? Olha, vem ali conhecer... Como tudo na vida, há o facto de primeiro estranha-se e depois entranha-se só em alguns, ok? Porque infelizmente ainda há uma mente curta. Eu estou no networking de uma forma organizada, ok? Pensada, estruturada, há cerca de 10 anos, mas já fazia networking. Todos nós fazemos networking sem saber, a maior parte das pessoas sem saber que o faz, ok? Eu divido o networking de uma forma à moda antiga, o networking mais contemporâneo, e agora esta pandemia obrigou ao networking mais futurista, não é? Muito mais digital. E acredito que o networking digital está para durar. Porquê? Porque não é só o networking feito nas reuniões via Zoom, ok? Nós já tínhamos o networking vindo de blogs e sites de informação,
temos networking à grande nas redes sociais, não é? Agora, voltando aqui à moda antiga, que é a coisa mais bonita do networking, que se fala realmente pouco. O networking, antigamente, nas cidades, eu diria nas aldeias, era feito à porta da igreja. Era lá que as pessoas se encontravam, era lá que falavam uns com os outros, era lá que combinavam muitas vezes os serviços uns com os outros. Depois eu diria que o café também era um excelente local de networking, ou as festas populares onde os aldeãos ou os cidadãos se vão encontrando e vão trocando entre si ideias e muitas vezes contratando serviços nesses locais. A forma mais contemporânea vai, pronto, das palestras, vai naquilo que já existia presencial, embora esta pandemia contrariou um bocadinho essa tendência, mas acreditando que em breve possamos estar todos juntos. Eu tenho saudades, já estive recentemente num encontro presencial e até sentimos uma estranheza de estarmos todos juntos. Agora, acredito efetivamente nestas plataformas. A SmartShare é uma plataforma que se lançou com um conceito diferente daquilo que está por aí distribuído, porque nós acreditamos que o networking pode ser realmente dar-nos a conhecer e não estarmos para vender, não é? Porque o networking que se faz de uma forma estruturada em Portugal está vocacionado para o negócio e para a venda. Está menos vocacionado para a entreajuda e para a partilha de conhecimento e de informação. Okay? E para dar razão ali ao nosso convidado, ao Filipe Carreira, nós somos o primeiro país da Europa. Só somos o último para os europeus. Para o resto do mundo somos o primeiro país da Europa. Os grandes navios passam à nossa porta, ainda não temos grande capacidade de receber, mas espero que sim, em breve. E somos o maior país da Europa. Não importa se o nosso solo está debaixo d'água ou está acima d'água, mas em quilómetros quadrados somos o maior país europeu. Okay? Temos, digamos, alguma pequenez no pensamento. O português é um bocadinho pequeno a pensar, tem medo de pensar grande, porque nós não fomos muito habituados a isso. Ou seja, eu pelo menos, meus pais não me ensinaram a ser arrojado e a ser meio louco. Ensinaram-me a ser humilde e comedido e quase que acanhado. E eu realmente virei um bocadinho de faceta e acho que o networking é o segredo dos negócios. Ok? Ponto final. Porque sem networking vai ser difícil conhecermos e entrosarmos com outras pessoas e os clientes não caem do céu. Claro que sim, claro que sim. O Paulo, como consultor de marketing e intelligence, se calhar uma das coisas que sugere logo é mesmo isso. Fazer networking. Fazer networking. Aliás, eu tive um bom professor um bom professor, ou um primeiro contacto com uma pessoa que me viu ver a realidade do networking e que está aqui presente connosco, que é o Filipe. Quando o conheci e com um simples exercício que nós fizemos na altura num evento para o qual ele foi convidado, com isso eu consegui perceber o significado do networking. E de facto hoje em dia, e na minha curta carreira enquanto consultor, como vocês sabem, tive 25 anos dedicados à banca e desde 2019 que sou consultor independente. Eu necessito fazer este networking. Aliás, muitas das coisas que a bagagem e a minha tomada de decisão também para me assumir como consultor independente foi porque eu construí durante 25 anos uma rede de networking fantástica. E hoje todos esses contactos e falemos de contactos que não são cunhas, portanto são contactos que de facto, se eles precisarem de mim, eu estou cá, e se eu precisar deles, eles estão lá para me ajudar. E portanto isto é muito importante, de facto, nós construirmos estes laços e às vezes não importa estarmos 6 meses ou um ano até sem nos falarmos, porque se nós conseguirmos solidificar bem estes contactos, ao fim do ano toda a gente se lembra de nós e toda a gente está disposta para ajudar. E portanto é isso que eu tenho sentido muito com esta experiência de vida, de networking, e que eu tento repassar às pessoas. Portanto, quando as pessoas às vezes têm determinadas situações, é o que eu disse, mas não tem ninguém que conheça, que o pode ajudar.
Não, quer dizer, eu tenho alguns contactos, mas quer dizer, já não falo com eles há tanto tempo. Eu disse, mas fale. Pois, Fale. pois. Falo porque de certeza que vai ter uma surpresa. Ninguém, se as pessoas forem honestas e pronto, tiverem esta à vontade, as pessoas até ficam contentes de falarem com eles e pedirem um conselho. Isto não é nada de estranho. Claro que há personalidades e personalidades, é óbvio. E eu tenho muitos exemplos, e no outro dia falávamos, quando estávamos a preparar esta reunião, que de facto, muitas das vezes nós, a plataforma que hoje temos digital, digamos assim, mais presente e que nós conhecemos é o LinkedIn. E muitas das vezes nós tentamos falar com as pessoas e há pessoas que não têm receptividade nenhuma. Pronto, nós às vezes tentamos, ou para um trabalho académico, muitas vezes chegam-me pedidos de pessoas que estão a fazer trabalhos académicos e pedem a minha ajuda e naquilo que eu posso eu tento ajudar as pessoas. Mas há pessoas que não estão receptivas a isso, portanto, mas isso depende da personalidade de cada um. E eu acho que uma das situações é que eu disse, mas não tem ninguém que nós devemos ter, e que eu costumo dizer quando as pessoas entram numa rede de networking é que nós temos que ter uma cultura de agricultores. E temos que semear, digamos assim, a nossa vontade, a nossa predisposição para ajudar, do que uma filosofia que às vezes as pessoas tentam, e isso se calhar muitas das vezes retrai as pessoas relativamente a esta questão do networking, que é uma atitude de caçador, não é? Portanto, é porque quer ter uma coisa em proveito próprio e depois, se calhar quando nós pedimos uma ajuda, não é? Porque não temos aqui à espera de cobrar dívidas, não é? Mas quando nós pedimos uma ajuda, depois não temos a receptividade do outro lado e isso às vezes causa um bocadinho de atrito nas pessoas. Mas eu aconselho profundamente, e às vezes as pessoas também não têm à vontade, por dizer, vou falar com esta pessoa, porquê? Ou se calhar não me recebe. É assim, o não a gente já tem. Portanto, Sim. é ir em frente. É verdade. Aqui, eu antes de mais também queria lembrar que podem fazer perguntas no chat. Alguma questão que tenham, podem perguntar-nos aquilo que quiserem relativo a networking nesta edição ou sobre outros temas que a gente poderá vir a abordar aqui. Mas lembrei-me agora de algo que já me anda aqui a fazer confusão há algum tempo. O networking, será que o networking não está tão presente porque não é tão vendível, se calhar, como o marketing digital? Existe uma consciência maior para o marketing digital hoje em dia porque é possível vender produtos, serviços de marketing digital com facilidade. O networking, ainda existem poucos webinários ou mesmo formações sobre a área. Acham que é isso que ainda está aqui a dificultar que pequenos empresários e médias empresas apostem mais no networking, seja no LinkedIn, seja nas outras plataformas que existem no mercado? Acham que é por isso, por não ser tão vendível como se calhar o marketing digital, como o PNL, como cursos de gestão? Filipe, se calhar é uma... Eu acho que é cultural, ainda nos chegou a cultura a toda a sociedade empresarial, eu diria. Têm conhecimento de que existe, mas consideram que ainda não é a altura. O marketing digital é algo que todos os dias é badalado, entrou na moda, não é? E agora com a pandemia, então, mais na moda entrou. Já existia, já se faziam grandes investimentos, mas agora tudo aumentou, não é? Na networking há os givers e há os takers, ok? Quando as pessoas vão para o networking, como dizia o Paulo, para ter, vão-se cansar depressa, porque toda a sociedade de networking percebe que são caçadores, estão ali para pilhar negócios, não estão ali para dar nada, ok? E no networking, de facto, temos de ser givers, temos que dar, porque depois as pessoas vão se lembrar de nós. Eu costumo dizer, nós temos que marcar os outros pela positiva, porque eles vão lembrar-se de nós quando a oportunidade lhes passar pelas mãos.
ok? E acredito nisso e sinto isso com alguma frequência. Eu faço a questão de não ganhar dinheiro com os meus amigos e também faço questão de não fazer negócios com os meus inimigos. Depois existem os clientes. Esta é a minha postura. De facto, há também alguma confusão entre a nossa lista de contactos do telemóvel. Nós somos aquilo que a lista dos nossos contactos nos permitem ser. Porém, os contactos que temos no telemóvel não são todos uma boa base de dados de trabalho, porque há ali pessoas com quem não conversamos de trabalho. Okay? São demasiado próximas, somos demasiado amigos para falar de tudo menos de trabalho. Depois é preciso selecionar estes contactos com quais é que nós podemos falar de trabalho. Quais são os contactos que nos podem referenciar de alguma maneira, porque para sermos referenciados temos que ser merecedores dessa referência, porque ninguém nos referencia se não confia no nosso trabalho e se não confia em nós. Esta é a minha visão e acredito que cada vez mais isso vai ter influência. Nós estamos na era dos influencers, os youtubers, os influencers. O que é que eles fazem? Falam sobre o produto para uma sociedade, para um conjunto de pessoas e é como tocar um sino. Aquilo tantas vezes é falado que as pessoas vão acabar por memorizar aquele tema, aquela marca. Não é? Nós sabemos que as marcas procuram a exposição e hoje em dia paga-se a um conjunto de jovens empreendedores, vou-lhes chamar assim, que já movimentam mais dinheiro do que muitos profissionais movimentaram ao longo da vida. Porque estamos na era digital, estamos na era dos influencers. Antigamente os influencers eram figuras públicas, figuras conhecidas, não é? O jet set, passa a expressão, eram usados para catapultar uma marca. Hoje pegam-se em crianças, digamos, destemidas, passa a expressão, porque não têm medo de que lhes corra mal. São pessoas que ainda estão por construir. Os youtubers, só quando tiverem 25 ou 30 anos, é que vão dar conta do que fizeram quando eram adolescentes, porque a maior parte deles ainda é adolescente ou jovens adultos, digamos assim. Mas ainda bem, porque, como dizia o Carlos Coelho, o que importa é gerar marcas, o que importa é marcar as pessoas, é marcar os outros, para que eles não se esqueçam de nós. Sim. Filipe, acha que é por. Eu vou fazer novamente a pergunta. Acha que é por não ser um produto tão vendível que não se fala tanto em networking como, se calhar, em marketing digital, como estava a dizer, ou em PNL? Não imagino que haja uma formação ou um curso, ou uma licenciatura em networking, mas é algo que entra dentro ou que deveria entrar dentro de vários cursos, as relações, não é? As relações pessoais, as relações de trabalho. Ora, eu concordo genericamente com aquilo que o José Carlos disse, por isso eu vou ir por outro lado. O José Carlos estava a dizer, agora o marketing digital está em voga, até há uns anos atrás também já estava, só que há uns anos atrás, um bocadinho mais atrás, eu comecei a trabalhar nesta área do marketing digital, no fundo em sensibilizar as pessoas para o marketing digital como docente, em 2000. Então andava no deserto. E em termos de networking, o meu livro Networking Guia de Sobrevivência Profissional foi editado em 2009. Curiosamente, no mesmo ano em que eu editei o meu primeiro livro, que foi o Marketing Digital na versão 2.0. E é curioso que andei muitos anos a falar no deserto. Aqui houve uma mudança que veio muito forte do exterior, veio uma crise que a crise foi muito benéfica, a crise financeira internacional foi muito benéfica em termos de marketing digital e a pandemia, no fundo, foi o final do jogo, não é? Foi mesmo, agora é que é mesmo. Agora é que todas as empresas, até a churrasqueira da esquina, têm que ter marketing digital. O que é uma grande diferença. Em termos de networking, para além das questões culturais que o José Carlos estava a dizer, eu acho que há uma percepção
que networking é uma questão de ser comunicativo. Quer dizer, nós, os latinos, já somos comunicativos, mas não somos disciplinados para transformar o blá blá em negócio. Isso é que é aquela parte que nos falta. Mas porque achamos à partida que sabemos como fazer. Isto faz-me lembrar uma coisa que eu também dou formação há muitos anos, mas com muito pouco sucesso em termos de... É o curso que eu dou menos, que é a questão de trabalho colaborativo, em que não há ninguém que não afirme claramente que a internet funciona bem, não sei mais. Mas curiosamente, foi durante esta pandemia que percebemos que as pessoas não sabem utilizar bem as ferramentas que têm à sua disposição. Têm ferramentas absolutamente extraordinárias e não as sabem utilizar. E se quisermos até dar um exemplo de caricatura, não é? Vemos a quantidade de pessoas que tinham programas na televisão e migraram para casa, e vemos erros extraordinários em termos de comunicação utilizando este tipo de ferramentas, em que se percebe claramente que elas eram boas a comunicar se tivessem uma equipa à volta com elas. E o mesmo se passa com muitas das ferramentas que nós temos na atualidade. Por isso, isto do networking é um trabalho é uma renda, uma rendilhada, é estar ali lenta e gradualmente a juntar um conjunto de pessoas, crochê ali, ainda melhor. Estamos ali a trabalhar e a explicar, e temos de ter a percepção de uma coisa. Eu, durante muitos anos, me dei a possibilidade a muita gente de fazer carreiras como a minha, ok? Porque uma das coisas que, quando a pessoa tem um determinado tipo de carreira, as pessoas olham só para o final, não é? Ninguém... quer dizer, a maior parte das pessoas olha para o final, digamos assim, o final, entenda-se, quando a pessoa se torna famosa, o Cristiano Ronaldo. Não tem a percepção o que é que esteve por trás, o que é que aconteceu, quantas vezes é que se calhar o Cristiano Ronaldo teve para desistir. Eu peguei no Cristiano Ronaldo, podia pegar no Messi, podia pegar em qualquer profissional conhecido. Nós só olhamos para aquele resultado e depois queremos emular essa pessoa, mas o objetivo é tomar um comprimido, qualquer coisa, e já sou. Quando na prática é preciso apostar no longo prazo. É uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. E networking é uma maratona. É permanentemente, tal como o José Carlos estava a dizer, nós trabalhamos networking desde que nascemos. Na antiguidade já o trabalhávamos, não era só na igreja, era no café. Se quisermos, os nossos antepassados, quando iam caçar, eles tinham que ter uma rede de caçadores. Eles já trabalhavam o seu networking, tinham que ter um conjunto de caçadores de confiança, porque senão o mamute matava-os. Era uma questão de vida ou de morte. Filipe, e a caça muitas vezes era a desculpa para estarem juntos. Pois, como ainda é. Agora, se quisermos, ainda é mais, porque antes caçava-se para comer, porque tinha que se comer. Agora é lúdico. Agora é uma forma de networking como outra qualquer. Há muitas redes. Há as redes dos fumadores, dos passeadores de cães. Isto é, quantas vezes os vizinhos conhecem-se melhor porque andam a passear mais ou menos à mesma hora os respectivos cães. Exato, mas exato. Nós temos que ter a percepção de uma coisa, que é algo que faz muita confusão. Em termos de networking, nós vamos falhar a maior parte das vezes. A maior parte dos contactos que nós fazemos não vão servir para rigorosamente nada. Isto é algo que é complicado. Então não vai servir para nada. Então este indivíduo está a defender o networking. É verdade. Uma pequena parte vai ter algum impacto na nossa vida. Uma parte ainda mais pequena vai ter um impacto grande na nossa vida. E uma ínfima parte vai mudar a nossa vida. Então, qual é o sentido de nós estarmos a trabalhar a rede? É que quanto nós mais trabalharmos a rede, mais, digamos assim, bilhetes da loteria compramos. Aumentamos as nossas probabilidades. Quando nós nos cingimos àquela nossa redezinha normal e corriqueira,
nós acabamos por não evoluir, porque há uma parte que é importante e que eu acho que nós, aqui também podemos falar um bocadinho, que é a parte do conhecimento. Nós vivemos numa sociedade complexa, em que nós precisamos de aceder a conhecimento e para isso precisamos de aceder a pessoas que nos ajudem a aceder a esse conhecimento. Não a facilitar, mas a acelerar o nosso processo. E isso é algo que nós temos que ver porque estamos num mundo muito complexo em que ninguém pode dizer que sabe tudo sobre uma determinada área. Tem que ter a humildade de estar permanentemente a aprender. É verdade. Paulo, tu vês um mundo onde daqui a uns anos as médias empresas, já não digas, vamos falar em pequenas e médias empresas, já com departamentos de marketing, vamos falar com médias empresas então, com departamentos de marketing, que achas que vão ter departamentos que, como hoje em dia têm, para fazer o tal marketing digital e para estarem nas redes sociais e para estarem a fazer, lá está, existem mesmo departamentos de parcerias, departamentos de networking, onde a função da pessoa é estar inserida em vários grupos para tentar, lá está, também criar oportunidades de negócio. Vês isso a acontecer num futuro? Teres departamentos dedicados ao networking dentro de empresas? Eu não vejo, quer dizer, eu não tenho a bola de cristal, não é? Na parte do Intelligent faço alguns trabalhos de prever alguns futuros, mas respondendo àquilo que tu dizes, eu acho que não vai existir, não deverão existir departamentos de networking. Agora, deverá haver profissionais que apostem no networking, isso sim. E dir-te até mais uma coisa, no próprio networking interno, porque às vezes, nem, quando estamos a falar de organizações com algum volume, nós nem o networking interno, que somos colegas, conseguimos fazer como deve ser, o que é extraordinário, não é? E isso é uma das coisas que eu às vezes noto nas empresas, que é essa falta de interligação, que muitas das vezes poderão as empresas estarem à procura de soluções externas, quando dentro da casa tem alguém que se a conhecessem bem e se promovessem, digamos, esses encontros de networking, podia, de facto, resolver muitos dos problemas das empresas. Aqui ou ali temos as pessoas internas dos departamentos que, pronto, até no final do dia vão comer uns caracóis. Agora estamos na altura do verão, não é? Sabe bem. Mas vão comer os caracóis com uma cerveja e falam, mas nem sequer falam de trabalho, mas é uma altura de se conhecerem melhor e às vezes nessas situações até se conhece as pessoas de maneira diferente. Mas eu dir-te-ia que, respondendo à tua pergunta, eu acho que as pessoas cada vez têm que ser mais networkers, mesmo com os próprios competidores. Hoje já se começa a falar de outra significância, hoje a competição, mas já houve coopetição. Porquê? Porque muitas das vezes há negócios que só se fazem em parceria com outro concorrente. E isto, portanto, só é possível se nós tivermos uma boa ligação aos concorrentes, não necessariamente, portanto, cada um segue obviamente tem o seu caminho, não é? Mas muitas das vezes nós temos que recorrer aos próprios concorrentes para conseguir ganhar, se calhar, um determinado negócio, que só o conseguimos fazer em parceria um com o outro. Os consórcios são um bom exemplo, Paulo. Desculpa? Os consórcios das empresas para grandes obras, grandes construções. Exatamente. E, portanto, eu acho que isto só se faz se houver uma boa ligação, um verdadeiro networking e, acima de tudo, uma relação de confiança, porque eu acho que também no networking a confiança é uma das coisas que tem um verdadeiro significado, porque só assim as coisas conseguem evoluir, não é? Na minha opinião. Sim. Força. Só. Pronto, eu para continuar ali um bocadinho aquilo que o Paulo estava a dizer, pronto, nas empresas já começa a haver um gestor de marketing digital, mas não é ele que faz tudo, é ele que controla aquilo que se passa no marketing digital por vezes com os parceiros que estão fora, com as empresas que estão fora.
também já é comum haver o gestor de tráfego digital, não é? E também não é invulgar haver networkers. Vou falar, por exemplo, há aqui vários jornais regionais, estou a falar no Jornal do Porto, uma rádio do Porto, no Jornal de Aveiro, no Jornal de Coimbra, onde tem um elemento permanentemente nas reuniões dos grupos do qual eu faço parte. Okay? Agora, queria lançar ali ao Filipe uma laracha, porque não estou tão confortável quanto o Filipe, certamente, que é, nós estamos na era do neuromarketing, das neurovendas. Estamos na era de aplicação de linguagem hipnótica. Okay? São tudo técnicas que nos ajudam a chegar aos outros sem que os outros percebam que estamos a chegar com aquela facilidade. Eu acho que sempre estivemos, por exemplo, os publicitários. Já há muitos anos sabem o que é ativa o ser humano. E nós somos mais primitivos do que aquilo que pensamos. Nós estamos no século XXI, mas continuamos a ser primitivos. Tudo aquilo que nós somos é resultado de memória antropológica. Okay? Por isso é que nós conseguimos olhar para qualquer anúncio na televisão. Os anúncios na televisão são mais fáceis de ver isso, e podemos dividi-los em dois grupos: busca do prazer e fuga da dor. O que é que o homem das cavernas procurava? Se não era exatamente esta lógica binária. Eu quero ter prazer e quero fugir da dor. Por isso, neste momento, há mais estudos que provam aquilo que, empiricamente, os publicitários já sabiam há muito tempo. Reparem bem que, quantas vezes não... lembro-me de ver este tipo de anúncios, ou ainda agora, carros com Bluetooth. Fantástico. Quer dizer, a parte do Bluetooth custa, em termos do carro, 0,000 qualquer coisa, Trocos. e é isso que aparece no anúncio. É O que é que isso tem a ver com o carro? Mas depois há os argumentos racionais, não é? É dizer, consumo baixo, emissões, como é que é? Emissões baixas. Baixas emissões, pronto. Baixas emissões e tal, que é para, no fundo, são aquelas coisas que as pessoas utilizam para dizer às outras, não é? Porque ninguém diz que comprou um carro porque gostou daquela cor. Ninguém diz que comprou o carro porque gostou do cheiro. Ninguém diz que comprou o carro porque tem um sistema de som absolutamente fabuloso. Uhum. Ninguém compra um Rolls Royce por racionalidade. É só emoção. Mas é que todas as nossas... um carreto económico, não é? O António Damasio provou bem isto, que tudo aquilo... É impossível ter decisões sem emoção. É impossível. Nós, na forma como estamos, digamos assim, ligados, é impossível nós tomarmos uma decisão sem uma componente emocional. Mesmo aquelas pessoas que se dizem muito racionais. Nós vemos, se quisermos até podemos ter uma visão diferente. Agora está em voga as comissões de inquérito do BES Novo Banco, não é? E quando a pessoa começa a ouvir aqueles relatos, basicamente vê-se que havia um conjunto de documentos que foram ignorados porque havia uma transferência de emoções. Que havia, eu acho que vai dar certo. Eu tenho a intuição, o achómetro, o olhómetro. Agora, há mais ferramentas para demonstrar que esses achómetros e olhómetros são completamente absurdos. Mas mesmo assim, ainda há muita gente que vai procurar os dados, há muita forma de ver os dados. E vemos, por exemplo, agora com esta questão da pandemia. Se nós somos defensores da política de combate à pandemia que tem vindo a seguir, nós olhamos para os números e dizemos, pois, claramente vemos o resultado dessa política. Se formos contra, olhamos para os números e vemos o exato contrário. Porque é possível. É tudo uma questão de qual é a nossa impressão sobre o assunto. Seu sistema límbico, eu por acaso também tive. Não sou expert nenhum em PNL, mas tive a ver um curso na Udemy
bastante interessante, em que ele fala divide o cérebro em três, que é o cérebro reptiliano, que é exatamente a procura de prazer e fugir à dor. E o cérebro mamífero, que é o sistema que trabalha com o sistema límbico, que é as sensações e os sentidos, e depois o cérebro racional. E realmente a publicidade anda muito, muito, muito. Ele depois explica aquilo mais em pormenor, e quando nós hoje em dia realmente olhamos para a publicidade, vemos que nada é feito por acaso. Nada é feito por acaso, e que eles trabalham muito o sistema límbico, eles trabalham muitas emoções. O que o Filipe estava a falar do carro. O Bluetooth, nós conseguimos associar se calhar o Bluetooth já a experiências vividas, ou à música, ao som, a sons que nós gostamos, a músicas que gostamos, e não tanto o carro. O carro depois é a parte racional, vai ser se calhar quando já estivermos no stand a tratar das contas, quanto é que aquilo custa, quanto é que vai ficar o crédito. Ok, mas já fomos levados para lá pela parte emocional. Epá, eu quero aquele carro é rápido, pá, e eu vou sentir a sensação de velocidade e vou. É muito isso. São 9h15, os 45 minutos estão-se a esgotar, mas eu ainda queria perguntar-vos a cada um de vocês, ainda para não deixar aqui este tema do networking, o que é para vocês o networking? O que é tentarem explicar para as pessoas lá de casa simplesmente o que é o networking. Já falámos aqui muito, mas deixar claro qual é que é o significado de networking para vocês. Se calhar começamos pelo Filipe, depois vamos ao Paulo e depois vamos ao José. Pode ser? Ok. Eu agora vou dar uma de académico. Vamos falar etimologicamente. Isso. Net, rede, working, trabalhar. Trabalhar a rede. Pronto. Isto é, quando nós trabalhamos a rede, e eu diria mais, trabalhar a rede, trabalhar através da rede, aprender através da rede. Por isso, tudo isto é networking. É nós trabalharmos a rede e trabalharmos através da rede e com a rede. Ok, está respondido. Vamos passar ao José. José, networking, o que é? E para que serve? Bom, para mim, o networking são relações interpessoais, profissionais, para construir o presente e o futuro. Porque é uma forma de não estarmos sozinhos, é uma forma de estarmos bem acompanhados, ainda que de vez em quando se encontrem mais companhias, mas essas também rapidamente se colocam de lado. Aliás, às vezes não precisamos ser nós a colocá-los de lado, são elas que se auto-excluem porque não se sentem integradas num grupo coeso que tem confiança entre si. Mas todos os negócios terminam em relações pessoais, à exceção do e-commerce, que é uma pessoa e uma máquina. Exatamente. Ok. Paulo Silva, Olha, que é networking? Não tenho muito a dizer, mas a única coisa que eu posso dizer é que há um provérbio que diz, e eu acho que se aplica ao networking, que é sozinhos vamos mais depressa, não é? E em conjunto vamos mais longe. E, portanto, eu acho que o networking é isto que faz. Para mim, e na minha vida, e como já tive também a oportunidade de vos dizer, na minha vida tem significado muito. Conheci várias pessoas que fizeram bem, também houve outras que fizeram mal, mas essas, pronto, é a seleção natural, não é? Mas, de facto, tenho progredido e continuo a progredir e hei de progredir ainda mais com outras pessoas que entre aspas, se me vão atravessar no caminho, porque eu faço tensões de continuar a fazer networking e depois, obviamente, como o Filipe dizia, também ser um pouco seletivo, digamos assim, em perceber quem é aqueles que estão dentro do mesmo espírito, não é? E querem também estar conectados, digamos assim, e aqueles que, por simplesmente, acham que isto, pronto, é só para resolver um problema deles e pronto, e adeus e vai um queixo, como diz costuma dizer. É verdade. Eu vou dar também a minha opinião. Como empreendedor, vou dar a minha opinião como empreendedor. Eu acho que das duas uma, ou se tem um orçamento para contratar equipas,
ou o networking é a coisa mais importante que um empreendedor pode ter quando se está a iniciar, seja o que for, um projeto? E sinto neste momento isto. Eu já tive outros projetos no passado, e sinto realmente que faltou-me bastante o networking. E com a ajuda do José e do Paulo, noto uma diferença gigante do facto de ter apoio, ou seja, estar numa rede de networking e ter e estar a trabalhar o próprio networking é completamente diferente. E realmente a única coisa que posso dizer é que temos aqui uma sondagem. Que fizemos. Tivemos duas respostas, que era: qual é o ponto mais importante para o sucesso de uma empresa? E tivemos duas respostas no bom produto e serviço. Mas eu punha as opções: era bom produto ou serviço, bom marketing ou bom networking. E eu acho que punha mesmo o networking ao lado do produto e serviço, e depois o marketing, porque já havia empresas com muito sucesso sozinhas, como já falámos na edição anterior, mas nunca vi ninguém sozinho a conquistar o mundo. Tem que ser com equipas. Eu olho para o networking um bocado como equipas. David, Força, posso só completar ali as duas frases do Paulo Silva? Força. Sozinhos, vamos mais depressa. Acompanhados, vamos mais longe. No networking, vamos mais depressa e mais longe. É isso. Ou vamos mais longe e mais depressa. É isso. Acho que é para rematar. É isso. Porque eu digo isto porque sinto isto. Não é só para ficar bem na fotografia. Okay. Ou na expressão, não é, Paulo? É mesmo verdade. Não, é mesmo verdade. Acho que o networking tem que ser o presente e o futuro. E a SmartShare quer mesmo ajudar, porque realmente ajuda. O maior ativo é o conhecimento, né? O maior ativo de todos é o conhecimento. E o networking para mim é muito isso, e acho que a filosofia da SmartShare é essa: é a transmissão de conhecimento. Ninguém sabe tudo, e eu costumo dizer isso: ninguém sabe tudo, e precisamos uns dos outros para ir mais longe. Não temos questões, provavelmente porque está tudo Fomos muito claros. Fomos muito claros e pronto, está tudo esclarecido para toda a gente. Resta-me agradecer ao nosso convidado hoje. Deixa-me só fazer uma pergunta ao Filipe. Com certeza. Para rematar, digamos assim, vamos rematar esta como pergunta final. Quais são as dicas, as principais dicas que poderia deixar para trabalhar bem o networking empresarial? Pronto. Neste momento eu poderia dizer utilizar as tecnologias, mas eu diria que aquilo que é, digamos assim, o segredo de trabalhar bem a rede é seguir a primeira regra do networking, que é a partilha. Quando nós partilhamos com a nossa rede de forma desinteressada, acontece algo extraordinário. As coisas voltam, têm um retorno. E essa tem sido a minha experiência. Ao fim, e não retornam no dia a seguir, se calhar não retornam no mês a seguir, se calhar daí a 5 anos. Tenho tido essa experiência de coisas que eu fiz num determinado momento, ok, fiz, sem pensar, por exemplo, como estamos aqui hoje. E eu não fazia a mínima ideia do que é que ia acontecer. Eu já agora estava-me a lembrar de uma situação, só para ser uma história para fechar isto. E vai ser uma história estranha. Eu uma vez fui convidado para ser entrevistado num programa na RDP que era entre a meia-noite e as 2 da manhã. E eu pensei, bom, olha, isto é um programa curioso. Eu fui ao programa e dizia aos meus amigos: olha, isto basicamente é para... vou ser ouvido
por taxistas e por, digamos assim, trabalhadoras da noite. E tive sempre a brincar com isto. Aí na mesma semana recebo um telefonema de uma pessoa que diz: olha, eu estive a ouvir o seu programa, gostava de o convidar para uma formação que nós vamos realizar. Eu tenho aqui uma equipa montada e tal, e você se calhar era a pessoa para isso. E então fui dar essa formação e, entre outros formadores, quem é que estava na mesma equipa? Ora, aquele que é agora o nosso Presidente da República. Pronto. Lá está. Nós não sabemos, naquela lógica da agricultura que o Paulo falava, quando nós semeamos, não sabemos o que é que podemos colher. Mas se nós semeamos coisas boas, há uma probabilidade de colhermos coisas boas. É verdade. E acho que é uma coisa também interessante, é que às vezes eu vou utilizar também uma figura, e perdoem-me, mas eu costumo dizer às vezes que por trás de uma moita ruim pode aparecer um belo coelho. E muitas das vezes, algumas vezes, nós até descuramos alguns contactos porque pensamos, não é? Pensamos que não vai dar nada. E às vezes revela-se uma verdadeira surpresa. E isso é algo interessante que nós devemos ter em conta quando estamos a fazer as conexões. Quem me diria a mim que aquele programa às tantas da noite que eu fiz, adorei já agora, adorei o programa, foi muito engraçado, tive que levar músicas próprias e tudo. Foi uma conversa muito engraçada. Mas eu pensei, olha, é só pelo gozo, porque de resto isto não vai dar rigorosamente nada, porque quem é que me vai ouvir às 2 da manhã, não é? Pronto. A essa hora as meninas trabalham, não estão a ouvir rádio, não é? Está bem, mas tem intervalo, não é? Suponho. Eu acho que é jornada contínua. Eu acho que o networking é como a lei do retorno. Quanto mais partilhamos, mais recebemos. E quem vai ao networking que não leva o espírito de partilha e que não tem vontade de partilhar, a lei do retorno vai dar-lhes também aquilo que é proporcional às intenções. Com boas intenções está o inferno cheio, mas são elas que ajudam a que os negócios se façam. Porque com más intenções aparecem chatices, não é? Como nós sabemos, algumas. Poderá dar-se o caso de estarem neste momento alguns ouvintes, ou que nos vão ouvir mais tarde, a pensar, é tudo muito giro, mas eu sou muito envergonhado ou muito envergonhada e não tenho características para ir a sessões de networking ou fazer networking. Isto só custa ao início. Depois ganha-se aquele bichinho e realmente não se quer outra coisa, porque tornam-se são relações que se criam e são amigos também que se fazem e são pessoas que se conhecem, e por isso fica aqui a minha dica e a dica da Smart Share: só custa ao início. E tens razão, David, é desenvoltura pessoal. Perde-se os medos, perde-se as vergonhas. Até porque é normal as pessoas não terem vergonha de falar para uma ou duas pessoas que estão à sua frente. Mas é normal as pessoas sentirem-se um bocadinho retraídas para falar para uma plateia. E às vezes é mais difícil falar para uma câmara do que para uma plateia. Okay? Porque agora tocaste num ponto-chave que eu acho que essa é uma das barreiras do networking. É as pessoas terem receio, terem vergonha de se exporem, de se mostrarem, de se afirmarem. Saírem da zona de conforto. Mas a parte que não é, lá está, sair da zona de conforto rapidamente se torna uma zona de conforto no que diz respeito a... aumentar a zona de conforto. A zona de conforto. Eu imagino o Filipe, orador, que já falou ao início, tenho a certeza que custou muito mais, não foi, Filipe? David, é uma coisa, eu estava a deixar ir, porque o mais curioso é que eu era uma pessoa extremamente tímida. Aliás, eu defino-me a mim mesmo como um ex-tímido em recuperação. Ok. Por não isso, eu continuo a não ser a pessoa mais extrovertida. Mas já agora, digamos assim, uma consolação para os tímidos aí fora. Nós, os tímidos, porque eu ainda me assumo como tímido, temos uma característica fantástica para o networking. Somos bons ouvintes. Exatamente. Isto é que é o remate final. Eu acho que isto é que é o remate final. A melhor dica que, sim, networking principalmente. Ser bom ouvinte, é verdade. Ser bom é ouvinte. Verdade.
mais uma vez, agradecer então ao Filipe, obrigado pela presença, Filipe Obrigado, Carreira, Filipe. Obrigado eu pelo convite. ao José Carlos e ao Paulo Silva. Obrigado, David. Não esquecer que nos podem seguir nas redes sociais e que na próxima quinta-feira temos mais uma sessão de networking às 19 horas na quinta-feira, e estão todos convidados para participar. E muito obrigado e até à próxima Smart Talks, e boa noite e o resto de uma boa semana. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Obrigado. Boa noite.